Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que eu vou pôr esse vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Vim aqui hoje gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. A paz de Deus para todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito e caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos, com a família. Então, pessoal, bora para a leitura de mais um pouco da Palavra de Deus. A gente parou aqui no 14 e vamos iniciar aqui no 15. E o 15 inicia assim: o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumanamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A sua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da sua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos seus narizes amontoaram-se. As águas, as correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os dragou, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um temor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste, para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumanamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Deus manda o maná. 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, ao 15 dia do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus,
E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a terra, a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda a carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando o seu orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer. Um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram um mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aqueles criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe: isso é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-os em água. E tudo o que sobejar, pondo em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fica no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer, dele eu guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram ao termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte da efa. 17. A jornada pelo deserto de Sim, e a falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia água ali para o povo beber. Então contendou o povo com Moisés, e disseram: dar-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tendais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha,
em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Masá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão, subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E o perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos seus egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá, assim tu, como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, eleva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faça-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus te mandar, poderão então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo.
o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. 19. Deus fala com Moisés no monte de Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se, defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asas de águias e vos trouxes a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei um reino sacerdotal, e o povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santificai-os hoje, e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais aos montes, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, ou assediado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, zoando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer. Pessoal, desculpa aí, eu interrompi aqui a leitura porque meu filho ficou aqui batendo na porta para falar comigo, tá? Então vamos dar continuação aqui. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés, ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trepasse os termos para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce e depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trepassem os termos para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: Os 10 mandamentos. 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor
Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-la-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, pessoal, eu vou ler até aqui o 20, final do 20, depois a gente inicia no 21, senão o vídeo vai ficar muito comprido, muito longo. Então, gente, aqui a gente tá vendo, né, que Deus chamou Moisés direto no monte, falou com ele, e deu os 10 mandamentos para ser passado pro povo. E assim, hoje, vou terminar a leitura. E assim, vamos continuar aos poucos, né, para não ficar muito cansativo os vídeos. Então, gente, essa foi a leitura de hoje. Já estamos mais na metade de Êxodo. E aos pouquinhos a gente chega até o final. Então, gente, espero que vocês fiquem bem. Que Deus os abençoe grandemente. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, com a palavra do Eterno.